tudo bem com vocês? Bom, eu vou pintar esse ursinho aqui e vim pintar aqui para mostrar para vocês como que eu vou fazer. Eu estava fazendo fundo aqui e esqueci de mostrar, mas eu vou falar a cor para vocês e depois o risco eu deixo para vocês lá nas redes sociais que vocês já conhecem. A nuvem é branca com cinza lunar. Esse fundinho aqui, primeiro eu diluí o azul soft com clareador, aí eu passei todo o fundo. Depois eu vim com um pouquinho do azul hortênsia. E depois nesses cantinhos assim, ó, pra ter essa sombra, eu utilizei a cor azul caribe, tá bom? Bem pouquinho de tinta no pincel você consegue trabalhar com a sombra. Aqui no balão dele, eu utilizei na cor azul aqui, foi o azul soft, com um pouquinho do azul hortênsia. E aqui, ó, essa sombra aqui foi com cinza, foi o cinza normal, mas pode ser também um pouquinho de cinza lunar. Na parte que é verde, eu utilizei o verde bebê com verde seco. Primeiro eu passei o verde bebê, depois um pouquinho de verde seco nas beiradinhas e no centro eu iluminei com branco, tá bom? Aqui depois ainda falta trabalhar um contorno e fazer uns risquinhos aqui pra terminar. Mas agora a gente vai focar aqui no ursinho. Pro ursinho a gente vai estar utilizando a cor areia, a cor camurça e a cor jatobá. E também um pouquinho da cor marrom. De fundo, a gente vai passar primeiro a cor areia. Como aqui é uma toalhinha, então a gente não vai estar utilizando clareador incolor. O clareador incolor eu utilizei só aqui na parte de fundo para diluir a tinta para ficar clarinho, para não ficar escuro. Aqui eu tô utilizando o pincel da Condor. Esse aqui é 421, o número 8, se eu não estiver enganada. Você vai molhar seu pincel na tinta e preencher. Sempre fazendo o movimento circular para sua tinta ela entrar no tecido e depois você conseguir ter um acabamento bonito. Reparem que eu também não fiz o contorno, porque está bem nítido o contorno aqui do meu carbono. Então, eu não vou perder o risco. Eu estou usando aqui a cor areia, porém, se você não tiver, você pode estar utilizando a cor amarelo pele, diluído também com um pouquinho de branco, que aí ele vai ficar nesse tom aqui. Mas você também pode estar utilizando outras cores, por exemplo, você pode estar utilizando a cor marfim, a cor palha. Vai ficar um tom diferente desse meu, mas nada que vai te impedir de fazer um ursinho. Até mesmo com branco, você pode fazer. Vai ficar um outro tom, né? Mas você pode estar fazendo o seu ursinho tranquilamente. Eu vou preencher toda a pele aqui do meu ursinho e aí eu já volto aqui com vocês. Assim o vídeo não fica muito longo e não vai ficar cansativo. E aqui, ó, a gente vai preencher toda a pele aqui do ursinho, essa parte de cima. O óculos dele não, nem o nariz, o olhinho e a boquinha. Aqui vai ser um laço, então a gente vai pintar aqui primeiro, tá? A gente preencheu ele com a cor areia.
Agora com a cor camurça, a gente vai trabalhar sombra. Pouquinha tinta no pincel. O óculos dele tá aqui em cima do rostinho dele, certo? Então, ele vai fazer sombra aqui, ó. Primeiro, eu gosto de pegar o meu pincel com pouca tinta. Eu coloco. Aí, eu venho fazendo um movimento circular. Assim, eu não deixo a minha tinta marcada, tá vendo? Pouca tinta no pincel. Meu pincel, ele é aquele que eu fiz o fundo, é o 421, o número 8 ou 6, eu não sei porque ele já apagou. Então, ó, você pega a tinta lá no seu pincel. E você vai trabalhar movimento circular. Aqui ele também tá fazendo sombra nessa parte aqui, então a gente vai pôr um pouquinho de tinta aqui. Espero que vocês gostem, curta, compartilhe. Por favor, não pule os anúncios. Eu sei que às vezes é um pouco chato ter que ficar esperando um anúncio, mas por favor, não pula, porque é o anúncio que vai ajudar a gente. E aí a gente faz uma troca, eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar aí pra mim. Assim que eu puder, eu vou responder. As meninas que estão fazendo pedidos para mim pintar, eu estou anotando tudo. Então, assim que eu puder, eu vou estar pintando as coisinhas que vocês estão me pedindo, ok? Então, tenha um pouquinho de paciência, porque conforme vai aparecendo a encomenda, aí a gente tem que ir fazendo. Mas assim que eu puder, eu venho pintando aí as coisinhas que vocês estão me pedindo. Eu tô anotando tudo para não esquecer. Aqui, olha, eu coloquei uma fita, tá? Uma fita crepe, para que eu não suje essa parte e também para que eu possa ter esse movimento aqui, olha. Porque se essa fita não tivesse aqui, seria mais difícil para mim fazer isso aqui com a minha tinta. Agora, com a cor Jatobá, a gente mais uma vez vem trabalhando sombra. Só que ele, você não vai precisar fazer tudo que você fez com camurça. Então, alguns pontos a gente trabalha com ele.
Eu coloquei a tinta, limpo o meu pincel lá no paninho. E agora eu espalho essa tinta aqui, ó. Pra não deixar marcado. Pega a tinta no pincel. Limpa lá no seu paninho, no seu pincel. E aí você espalha a tinta pra não deixar ela marcada. Aqui, ó, eu vou espalhar essa tinta aqui, porque aqui eu quero que fique um pouquinho mais redondo. Quando a sua tinta ainda tá molhada, então você consegue trabalhar. Se aqui já tivesse secado, a gente não iria conseguir. Ah, mas vai ficar manchado. Não, não vai. Vou mostrar pra vocês. Reparem, ó, com o pincel mesmo eu vou lá pegando um pouquinho a tinta. Não tenha medo de pintar. Tem muitas meninas que falam pra mim, ah, eu quero pintar, mas eu tenho medo. Não precisa ter medo. Vai devagarzinho. Comece com desenho fácil. Esse aqui, por exemplo, é um desenho fácil. Ele não é difícil. Evita tá pegando desenho muito pequenininho e com muito detalhe. Para quem tá aprendendo no começo, atrapalha muito, porque aí você fica ansiosa. Ficando ansiosa, você quer que já sai bonito, que fica perfeito. E você precisa entender que não é assim. Se você está chegando agora, é iniciante, você precisa entender que cada pessoa tem um jeito de pintar. Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. Você vai pintar, não vai ficar igual a minha pintura, não vai ficar igual a pintura de outro artesão. Você vai pegar o mesmo risco, mas não vai ficar igual, porque cada uma tem um jeitinho de pintar. E se você for parar para pensar, isso é ótimo, né? Porque já imagina se todo mundo pintasse igual. Se todo mundo tivesse o mesmo estilo de pintura. Feito isso, agora a gente vem com o marrom. Se você quiser parar nessa etapa de fundo, aí você usou uma sombra, mais uma sombra, parou e depois agora você entra com a luz. Se você quiser deixar assim, pode. Eu vou estar utilizando a cor marrom porque a minha cliente quer ele um pouquinho mais escuro, tá? Aí você deve estar perguntando, mas por que então já não entrou com a cor escura no lugar dessas outras cores? É porque aí você tem que ter um consenso. Você quer ali alguns pontos mais escuro, porém você não quer ele totalmente escuro.
E às vezes você aí também você vai falar assim, ah, mas eu quero ele um pouquinho mais claro. Então você vai utilizar a cor mais clara de fundo, pode utilizar uma sombra, escolher uma sombra, por exemplo, poderia só ser a cor camurça, e depois você iria iluminar ele novamente, sem precisar utilizar muitas cores. Não se preocupem, parece que tá manchado, parece que ela estragou. Não, não estragou. Sem gritaria, sem escândalo, que a gente conserta tudo. Na verdade, aqui eu não tem nada errado. Que dá a impressão que errou, mas não. A hora que eu começar a iluminar você vai ver que tá tudo sob controle. Estou mostrando aqui pra vocês. Poderia estar pausando, fazer toda essa sombra e depois voltar. Mas é bom que você aí veja, porque se eu errar aqui e acontecer de você estar fazendo e errar também, então você vai conseguir manter a calma e consertar o seu desenho. Muitas meninas às vezes estão pintando alguma coisa, erra, aí corre lá no meu particular e Rita, me ajuda. Então você precisa manter a calma, que tudo tem jeito. Será que tá tranquilo aí pra vocês? Tá dando pra entender? Agora a gente vai iluminar ele. Aqui você pode estar trabalhando com a cor areia, que foi a cor que você utilizou de fundo, ou o branco de misturinha que eu já ensinei aqui no canal. Eu gosto desse branco mais uma vez, porque ele não fica aquele branco pesado. Ó. Você vai passar seu branco e você faz movimento circular. Tá vendo como que ele fica suave? Ele não vai ficar aquele branco marcado. Se você quiser utilizar o seu branco, que não é misturinha, você tenta diluir ele um pouquinho com um clareador, que aí assim ele não fica aquele branco muito forte. E ao mesmo tempo, olha, eu já trabalho aqui um detalhe. Pego a tinta do lado do pincel e faço aqui a curvinha da boquinha dele.
Aqui saiu um pouquinho, mas é só a gente arrumar. Agora que a gente espera secar e depois, se precisar, a gente retoca. Aqui, olha, eu vou iluminar um pouquinho. Esse branco aqui que a gente coloca, por ele ser uma misturinha, ele depois vai ficando transparente. Então, ele não fica forte. E aqui por tá calor, então ele tá secando rápido. Então você pode vir trabalhando com a sua tinta e o clareador junto quando você fosse fazer isso aqui, ó. Se aí na sua cidade estiver secando muito rápido. A hora que eu coloco aqui, eu percebo que pra vocês aí dá a impressão que fica forte, mas não tá. Aqui eu tô utilizando esse pincel porque o risco é grande. Mas você pode estar utilizando um pincel menor para fazer esses detalhes, tá? Assim você não se perde. Eu poderia fazer em partes, mas eu tô com um pouquinho de pressa porque eu preciso entregar essa pinturinha essa semana. Então a gente vai ter um vídeo aí um pouquinho mais longo. Enquanto isso, que eu pinto, a gente vai conversando. O que você mais gosta de pintar? Bebezinhos, ursinhos? Essa parte tá pronta. Agora é só esperar secar, se precisar a gente vai retocando. Agora a gente vai preencher com azul soft o laço aqui do pescoço dele. Então, ó, como eu vou só preencher, eu vou passar o azul soft aqui e nessa parte de dentro aqui do óculos dele. A gente preencheu o laço e essa parte aqui do óculos. Agora, com o azul turquesa, bem pouquinha tinta no pincel, eu vou passar aqui. É porque aqui é o óculos de aviador, né? E a gente vai usar o turquesa ali. Agora, com o azul
Hortênsia. A gente vai trabalhar o laço dele aqui. Então, lembrando que o laço tá aqui, ó, no pescocinho dele. Então, aqui, ó, vai a sombra. O laço, ele faz essa dobrinha aqui. Então, aqui, ó, tem sombra. Meninas que já pintam, olha, vale a pena pintar esse desenho aqui. Não é difícil, é rápido. Parece que é demorado, que nem vocês estão assistindo, vai falar, nossa, como demora. Mas ele é gostoso para pintar. É que demora porque a gente tá gravando, né? Então a gente tem que observar, parar aqui pra ver se tá gravando mesmo. E também a pintura, lembrando que pintura não se faz em 3 minutos, né? Se você só catar seu vidro de tinta e jogar em cima do pano, ela vai ficar pronta em 3 minutos, rapidinho. Mas se você gosta de trabalhar, gosta de resultado, evoluir na pintura é isso. É você pintar, observar, se apaixonar pelo que você está fazendo. E cada vez que você for pintar, até que seja o mesmo desenho, você vai ter ideias diferentes. Observa sempre seu risco, veja se ele está sempre certinho. Reparem o movimento aqui, ó, na tinta. Pincel, tinta e tecido, ó. Pra você não ter uma tinta marcada. Às vezes você fala assim, nossa, mas por que a artesã pinta e não fica marcado, a minha fica? É só você observar como ela faz com um pincel, um tecido. Você vai aprender muito observando. Você pode primeiro assistir um vídeo, observar, só depois você vai pintar. Agora com branco de misturinha. Aqui você poderia estar iluminando novamente com a cor soft, se você quiser. Mas eu gosto muito desse branco aqui. Porque depois que ele seca, ele não fica forte. Reparem que o nosso desenho já começa a pegar forma. Você já começa a entender aqui o corpinho.
os detalhes. Para você não perder a vontade, eu vejo muita gente que às vezes fala: nossa, eu perdi a vontade de pintar. Para que isso não aconteça, procure sempre coisas que você gosta de pintar. Não fica preso assim, ó, ah, todo mundo tá pintando tal coisa, então eu tenho que pintar. Não. Procure algo diferente para você fazer. Às vezes tem pessoas que gostam de pintar bebezinho. A pessoa vai lá, pinta bebezinho. Às vezes a pessoa gosta de pintar ursinho, então vai pintar ursinho. Procura vários tipos de ursinho para você ter variedades. E assim você nunca vai enjoar. Agora com o mesmo branco, eu vou iluminar aqui, ó. Agora aqui, com a cor marrom, a gente vai preencher essa parte aqui. Com a cor marrom, aí a pessoa fala: ah, mas eu não quero utilizar a cor marrom. Não precisa, você pode fazer diretamente com sépia, com preto, com cinza chumbo. Aqui na nuvem, primeiro eu fiz pintei ela com esse branco metálico. Então eu passei o branco metálico na nuvem, esperei a nuvem secar, depois eu vim com o branco normal, branco puro, e depois eu fiz essa sombra aqui com cinza lunar. Por isso que deu esse destaque na minha nuvem, tá? Se você for pintar uma nuvem, tenta passar um pouquinho do branco metálico. Aqui, ó, eu vou preencher agora toda essa parte do óculos dele. A gente preencheu aqui com marrom. Bom, voltando, dei pause aqui por conta de carro de propaganda. A gente passou aqui a cor marrom. Agora com a cor sépia, você vai pegar pouquinho a tinta do seu pincel e vai trabalhar uma sombra. Aqui. Uma sombra aqui. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não esqueça de curtir, de compartilhar. Agora aqui com branco de misturinha, mas ele é bem pouquinho que a gente vai usar. Ó, um pinguinho de tinta. A gente vai iluminar um pouquinho aqui.
É impressionante, você vai gravar, passa carro de propaganda, sorveteiro, cachorro. Mas vamos que vamos. Sempre, olha, sempre pouquinha tinta, ó, no pincel. Bem pouquinho. Aí, com a sujeirinha da tinta no pincel, a gente vem esfregando e ele automaticamente, ó, ele já vai iluminando aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um detalhezinho. Aqui a gente vai pegar um pincelzinho menor. Pouquinha tinta no pincel. Ok? Essa parte tá pronta. Agora a gente vem... Agora é acabamento. Então, o acabamento, vocês sabem que demora um pouquinho. Agora, com a cor sépia, eu vou preencher aqui o olhinho. Ó, você pega a tinta de um ladinho do pincel e você coloca, faz meia lua de um lado, vira seu pincelzinho, faz meia lua de outro. Vai devagarzinho que vai dar tudo certo. Sempre falo para as meninas. Vai dar tudo certo. Sem medo. Se a pessoa falar, fez, um ficou maior que o outro, que é o caso desse aqui, ó. Esse aqui tá maior do que esse aqui. Depois a gente volta lá. Ó, esse aqui ficou maior do que esse. Então, a gente volta nesse aqui e aumenta ele um pouquinho. Caso me perguntem, olha, não dá nem pra ver mais o tamanho do pincel. Mas ele também é Condor. Ele é o 421. Esse aqui é o número 2. Agora, enquanto seca, eu venho preencher aqui essa parte do narizinho. Agora a gente tem a parte da boquinha. Só que antes de preencher a parte da boquinha, aí eu gosto de pegar o meu pincel de contorno. Eu vou utilizar esse aqui da Tire, 432.3/0. Sempre pouquinha tinta no pincel. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas o meu contorno não fica fino. Por quê? Mesmo que a sua cerda for pequenininha, você não pode encher ela aqui de tinta. Vou fazer uma demonstração, mas não vou estragar a minha pintura. Tem pessoas que pegam esse pincel e faz isso. Olha como fica grosso.
o seu contorno vai ficar grosso. Então, não precisa de fazer isso. E lembrando sempre de ir limpando o seu pincel, tá? Ó, limpei o pincel. Vou molhar aqui na tinta, ó. Olha a diferença. Pouquinha tinta no pincel. Com delicadeza, você vem aqui, olha, no seu contorno. Aí, se você acha que precisa de um pouquinho mais, vai lá no seu paninho, limpa seu pincel, deixa o pincel limpinho. Vai lá, pega pouquinho tinta de novo. E aí, você volta aqui. Você vem aqui dando acabamento. Ó, tá vendo? O risco fica delicado, não fica aquele risco pesado. Aqui a gente só tá trabalhando pra gente fazer o preenchimento aqui da boquinha dele. Aqui a gente vai colocar sépia. Olha como o rosto dos bichinhos, ele dá vida pra nossa pintura, né? Quando você começa ali com fundo, preencher, às vezes você fica preocupada, ah, não gostei. Mas a partir do momento que você coloca lá o rostinho dele, você dá vida pra ele e ele fica tão lindo. Agora a gente vai pegar o vermelho profundo, mas você pode estar utilizando, a cor vinho. Essa tinta aqui, olha, tá meio parecendo um elástico. Ultimamente você compra a tinta e ela parece um elástico. Agora, gente, com o sépia novamente, a gente vem trabalhando uma sombrinha aqui, ó. Aqui a gente volta retocando, porque o seu tecido ele vai puxando a sua tinta, né? Agora com a cor preto, eu vou escurecer um pouquinho aqui, ó. Só pra ficar um pouquinho mais profundo o olhinho dele. Essa parte aqui também. E um pouquinho aqui. Pra dar um pouco mais de profundidade nesse sépia aqui. É pouquinha coisa, mas faz toda a diferença.
Agora com um pouquinho de branco. Pouquinha tinta no pincel, tira o excesso. A gente ilumina. Pouquinha tinta no pincel, tira o excesso. Ilumina. O olhinho dele. Pouquinha tinta no pincel, tira o excesso. Você pode iluminar. Por isso que é bom vocês verem o passo a passo, porque assim vocês não se perdem. Feito isso, que a gente coloca um risquinho. Aqui eu tô tirando um pouquinho o excesso. E aqui a gente coloca ponto de luz. E olha que fofura que ficou. Agora aqui é basicamente isso, né? O que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu azul caribe, você vai, aqui no laço dele, por exemplo, você vai arrumar algumas, não é arrumar, né? Só trabalhar um pouco aqui o contorno. Pra você destacar alguma coisa. Se você quiser deixar assim, olha, sem contorno, pode. O contorno, ele não é uma regra. Ele se faz necessário em alguns pontos. Por exemplo, aqui, olha. Olha, sempre pouquinho, reparem aqui, ó, no meu pincel. Pouquinha tinta no pincel. Bem, Tivi tá contente hoje. Viu que dá um destaque? Eu particularmente eu gosto, mas tem quem não goste. Então você vai começar a pintar e vai fazer do seu jeitinho. Agora a gente já tá aí, ó, com 50 minutos de vídeo. Com a cor marrom, você também vai trabalhar alguns pontos aqui, ó, do seu ursinho. Isso aqui agora eu vou fazer nele todo. Eu vou dar um pause e volto aqui para mostrar para vocês. Lembrando do que você for fazer, sempre, ó,
pouquinho de tinta no seu pincel. Se você fizer essa parte, deixa secar, depois você vem fazer isso, para você não correr o risco de pôr a sua mão em cima, tá? E manchar aqui sua pintura. Sempre pouquinho tinta no pincel. Eu vou fazer ele todo aqui e volto para mostrar para vocês como ficou. Ó, meninas, e assim ficou. Aqui onde tá mais branquinho, eu vou colocar o nome do bebê. E assim ficou. Aqui, ó, eu fiz o contorninho dele com o cinza lunar. Aqui da fita, ó. Vou tentar tirar aqui pra vocês verem. Ó. Aqui sempre sai um pouquinho, tá? Não adianta porque a gente põe a mão em cima. Então, sempre vai sair um pouquinho desse... Depois aqui você passa, ele volta normal. E assim ficou a nossa pinturinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.